A região administrativa de Itapeva é um celeiro agrícola, como costumam falar pelas bandas de cá. Formada por 32 municípios, a região de Itapeva recebeu a 5ª reunião do Orçamento 2020, presidida pelo deputado estadual Paulo Fiorilo, do PT. Logo na abertura dos trabalhos, o presidente anunciou que houve diminuição na verba para a região. Foram menos 34 milhões de reais. Bom, podemos passar essa questão também aqui do orçamento, pode passar aí. Eu começo com o PPA, porque, como eu disse a vocês, é a lei que vai orientar os próximos 4 anos. Então, o plano plurianual é o plano de governo para os próximos 4 anos. Ele mostra em que áreas o governo irá investir ou terá gastos. Ele é a base para o orçamento dos próximos 4 anos. Percebe a importância que tem esse plano plurianual. E é nele que estão definidos os programas que serão realizados pelo governo, resultados esperados também por ele, governo. Aqui é uma tabela comparativa, e o resumo é só para vocês entenderem que o PPA de 16 a 19 previa 967,6 bilhões. E o PPA 2020 e 2023, 1 trilhão 118 bilhões. Um crescimento de 15,6%. O que a gente observa? O orçamento total do governo cresceu 219 bilhões, que é a diferença entre um e o outro. Mas a inflação desse período de 4 anos foi de 25%. Ou seja, na verdade, o governo está projetando gastar menos e investir menos em 4 anos. Nós vamos ter uma queda real de 10%. Segue. Aí a gente trouxe aqui os principais problemas encontrados. O governo retirou o quadro de investimentos regionalizado. Qual é o grande problema? Quando a gente olha o orçamento, pensa que a gente tem um orçamento de 260 bilhões. Se ele não tiver regionalizado, eu tenho uma dificuldade muito grande de saber quanto vai ser investido na região de Itapeva, por exemplo, ou nas cidades que compõem a região de Itapeva. O governo não discriminou a receita para o período. Falta transparência pelo governo em diversos itens, indo desde a falta de informações das receitas até a falta de explicação dos produtos que serão realizados. Esse é um problema gravíssimo e a gente está tentando sanar através de emenda. O governo projetou um pequeno crescimento para os próximos orçamentos. O objetivo estratégico, São Paulo sem pobreza e com menor desigualdade social, foi retirado do PPA que nós vamos discutir na Assembleia, que é um outro problema. Porque a gente tem hoje no Estado 3,3 milhões de desempregados. A gente tem o aumento da pobreza. Então, esse item tem uma importância muito grande e nós queremos retomar também na discussão lá na Assembleia. Próximo. Pode passar? Bom, agora a gente entra aí na execução orçamentária. Como a gente não tem o orçamento para 2020, eu queria discutir com vocês, rapidamente, a comparação entre os primeiros 6 meses de 2019 com os primeiros 6 meses de 2018. Aqui a tabela mostra o total que a gente tinha de receitas em 2018, 125 bi contra 124. Portanto, a gente teve uma queda de 0,6%, que é quase nada. Em 2019, até o primeiro semestre, o governo recebeu 124 bilhões. E, em 2018, valor próximo ao que tinha em 2018, que eu já falei. Em tributos e impostos, o governo arrecadou 91 bilhões, valor 7,1% maior do que 2018. Assim, no final do primeiro semestre, o governo tinha quase 33 bilhões em caixa, sendo quase 26 de liquidez imediata, ou seja, que ele poderia utilizar. Portanto, tem muito recurso, né? Esse valor ainda é muito próximo agora em setembro. Vamos à questão das despesas. Aqui a gente tem um quadro comparativo de saúde, educação, segurança e agricultura. Se a gente olhar, a agricultura é o que mais perdeu se comparado de 2018 a 2019, 29,5% a menos. Os outros, a gente tem uma variação que chegou a 2,6%, mesmo considerando que a agricultura foi a pasta que mais perdeu. Isso da dotação.
Só para vocês entenderem o orçamento, você tem uma dotação, depois você vai ver o que foi empenhado, liquidado e pago. O segundo quadro é o do que foi empenhado, é aquilo que o governo disse que ia fazer. Reparem que na saúde a gente tem uma queda de 2,3%, se a gente comparar com os primeiros 6 meses de 2018. Na educação a gente tem um crescimento de 2,2%. Na segurança, quase empatado, menos 0,4%. E aí, na agricultura, menos 36,6%. Vocês repararam que a agricultura, que é uma área importante, em especial para essa região, é a que mais perdeu. Se a gente comparar o empenhado de 2018 com 2019, 0,% de nem aumentou, nem diminuiu, ali no final. Podemos passar para o próximo? E o que a gente percebeu? E eu não vou explorar muito, mas só para vocês registrarem. O grande problema do governo nesse primeiro semestre foi o pagamento de juros, que cresceu 9,9%, e a amortização da dívida, que cresceu 29,3%. Ou seja, a gente tem muito mais dinheiro sendo gasto para pagar a dívida e para amortizar do que para investimento. Vamos passar? Aqui, a gente trouxe uma tabela do Estado, mas eu queria ressaltar só Itapeva, que são as despesas totais do governo. Reparem, Itapeva, eu estou sem uma caneta aqui com luz, mas não tem problema. Se vocês olharem, Itapeva, em 2018, era 273 milhões. Em 2019, 239 milhões. Portanto, menos 13% de despesas do Estado para essa região. A região administrativa de Itapeva é a que sofreu maior queda percentual de despesa em 2019. 13%, ou seja, 34 milhões a menos, se a gente comparar com 2018. É só olhar, é a região que mais perdeu. Próximo, investimentos. De novo, vou para Itapeva. Em 2018, 56 milhões. Em 2019, 31,2. É o que está em negrito, ou seja, menos 25 milhões, menos 45%. Não é a região que mais perdeu nesse caso, vocês vão olhar que tem outras, mas perdeu muito, né? A região administrativa de Itapeva sofreu uma queda de 25 milhões em investimentos se comparado com 2018, ou seja, uma queda de 45%. Vamos para a tabela seguinte, para as conclusões. Em 2019, o governo arrecadou, no primeiro semestre, 6 bilhões a mais do que 2018. 6 bilhões. Ao mesmo tempo, gastou menos 500 milhões com saúde, segurança e agricultura. Mas gastou 1,4 bilhões a mais com juros da dívida, se comparado 18 e 19. A região de Itapeva recebeu menos 13% dos recursos, comparado com 18, e em investimentos, a região de Itapeva, o governo gastou menos 25 milhões, 45% a menos que 2018. Próxima, pode passar. Bom, aí a gente tem as despesas totais, né? E aí, se a gente olhar, estão todas as cidades da região. Comparação do primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2018. Despesas totais do governo dos municípios. Dos 32 municípios da região administrativa de Itapeva, 18 receberam menos recursos em 2019 se comparado com 2018. Eu vou pedir permissão a todos, mas eu vou só olhar os prefeitos que estão aqui na mesa. Ó. Itaoca. Itaoca teve 40% a mais. Então, pessoal de Itaoca. Itapirampuã Paulista, 19% a mais. Barra do Chapéu, 8% a menos. Ó, queria aproveitar para convidar aqui o prefeito Luciano, prefeito de Apiaí. Luciano, por favor, venha aqui para a mesa para acompanhar com a gente. Obrigado pela presença. Já aproveitamos uma salva de palmas. Eu já aproveito para dar notícia para o prefeito que Apiaí teve, nas despesas totais, menos 42%. Se comparado... Se ele não tivesse vindo, eu não ia saber. Então, ó, foram 34,2 milhões a menos com despesas na região, o que representa uma queda de 13%. Podemos passar o mapa seguinte. Itapeva, desculpa, ô vereador, já me matem. Itapeva,
Dá para voltar lá? Já voltou? Você pode voltar para mim? Itapeva, menos 7%. Achou ali? Menos 7%. Bom, aqui o mapa, próximo slide, o mapa mostra os municípios da região, 18 municípios com queda nas despesas totais, que são esses da setinha, e vocês vão lá, Iporanga, Itaoca, Barra do Chapéu, Apiaí. Esses 18 municípios perderam juntos 56 milhões em despesas. Essas despesas são gastos totais do governo, tanto com investimentos como com custeio e funcionários. Próximo, investimento. A mesma coisa, a gente tem uma tabela de todas as cidades. Se a gente comparar o primeiro semestre, a gente está comparando o primeiro semestre de 2018 com 2019, despesas com investimento pelo governo nos municípios. Dos 32 municípios da região administrativa, 19 receberam menos investimentos. Foram 25,2 milhões a menos para a região, uma queda de 45%. Aí, vamos lá. Apiaí, menos 97%. Tinha 27,4 milhões, teve 786 mil. Depois, Barra do Chapéu ficou zerado, que já não tinha em 2018. Depois, Itapeva, menos 32%, era 3 milhões, foi para 2 milhões. Depois, Itapirapuã Paulista é o único que aumentou. Também tinha 79 mil, foi para 259, 180 mil a mais, 22%. E, faltou um aqui ou não? Falei todos? Os que estão na mesa? Itaoca. Itaoca tinha 32, subiu para 332, 931%, hein? Mas também 32. Podemos passar, próximo slide. Frederico vai ter que pagar aqui depois. Investimentos do Estado para a região de Itapeva, a gente vai ver que teve 19 municípios que perderam junto 45 milhões de investimentos, né? Os recursos de investimento são para obras, construções de escolas, hospitais e etc. Segue para as conclusões. O governo diminuiu os investimentos em todas as regiões do Estado, mas a região administrativa de Itapeva foi a que teve maior queda nas despesas totais. Dos 34 milhões que o governo deixou de gastar na região administrativa de Itapeva em 2019, 29 milhões foram de investimentos. Menos dinheiro para escolas, creches, hospitais, postos de saúde, construções de estradas. Na realidade, o governo irá gastar 10% a menos nos próximos 4 anos, se comparado com os últimos 4. E o governo não mostrou os investimentos por região. Então, o que será que eles estão planejando para a região de Itapeva? Próximo. Muito obrigado. Eu acho que aqui a gente tem um raio-x para fazer o debate a partir dos dados que a gente trouxe. Obrigado. Aproveitando para agradecer a presença dos vereadores Gilberto Carlos de Lima, Jorge Sabino da Costa, está aqui conosco também Milton Donizete Lima e José Maria Pereira, todos vereadores da cidade de Guapiara. Com a palavra agora o nosso presidente. Bom, dito isso, a gente vai abrir agora para as pessoas se manifestarem com sugestões. Tem uma ficha que foi distribuída também para vocês, quem quiser deixar anotado. Eu queria agradecer todos os que vieram das cidades aqui do entorno, os vereadores, secretários. E o primeiro inscrito para falar por 3 minutos é o vereador José Vicente, da cidade de Ribeirão Branco. Nós vamos usar qual micro? Aqui no púlpito, né? Então, como já combinado aqui com a nossa responsável pelo cerimonial, a Silvia, 3 minutos, a gente tem um cronômetro que vai ficar ali, para eu avisar quando estiver faltando 1 minuto. Vereador, à vontade. Um bom dia a todos, cumprimentar a mesa aqui, na pessoa do Paulo, cumprimento toda a mesa, e um bom dia a todo o pessoal que está aqui no plenário também. Primeiro, quer dizer que é preocupante esse investimento, principalmente nossa aqui, a região que é totalmente agrícola, com este corte que está tendo na agricultura, quer dizer, não vamos ter, nos próximos anos, avanço na agricultura, né? Mas quem queria até ressaltar também, e se fosse possível, que incluísse no orçamento, o investimento, principalmente na área agrícola, que seja feito
um processo de regularização fundiária que é na nossa região, que vem há anos debatendo e tentando avançar. A sociedade vem cobrando, a sociedade organizada vem cobrando e fazendo esse debate, mas não vê iniciativa do governo e, de fato, fazer que haja um processo de regularização fundiária aqui na região. Que, quando tiver a regularização fundiária, com certeza, o agricultor que tiver seu documento em mãos, ele consegue fazer aí os seus investimentos, principalmente também em agroindústria. E também, eu creio não, com esse corte, não vai ter assistência técnica e extensão rural para a nossa agricultura. E isso também é muito preocupante, porque você vem na região que é totalmente agrícola e não tem esse investimento, em vez de fazer esse investimento na agricultura, na área de extensão rural e assistência técnica, principalmente a agricultura familiar, que fica à mercê aí das grandes empresas que vendem esses produtos agrícolas, né? E, às vezes, por falta de informação, acaba tendo mais gasto e mais despesa, e o processo de intoxicação também que vem acontecendo com esses agricultores, isso vai acarretar também na saúde, né? E os investimentos também, acho que... Um minuto. Que precisa fazer também, pensando na questão rural nossa aqui da região, é o investimento na área de pavimentação também, né? Se não fazer uma pavimentação, podia fazer num processo totalmente diferente. Eu estive há pouco tempo até numa reunião de prefeitos lá do Vale de Ribeira, onde tinha um pessoal que estava fazendo discussão, então o Fred me apresentou um pessoal, fazendo uma discussão de pavimentação de solo e cimento. E, quando você vai discutir isso hoje, você não consegue avançar nessa discussão, sendo que é um processo que fica bem mais em conta, bem mais barato, e também não agride tanto o meio ambiente. Eu acho que são essas ressalvas que eu queria fazer, mas, em especial, a preocupação mesmo é o orçamento aí da agricultura. Obrigado. Queria agradecer ao vereador José Vicente. Apesar da força da agricultura, muitos cidadãos pediram mais investimento nesta área. Vejo que, dentro do que foi colocado, é preocupante, né? Principalmente para os prefeitos, gestores públicos, né? Para todos nós também, vereadores, né? Dentro da queda que a gente vê de arrecadação. Isso traz grandes consequências, não só para os gestores, mas para toda a nossa sociedade, para todo o nosso povo da região. E o que eu venho colocar é reforçar um pouquinho mais da questão da área da agricultura, né, que nós temos grandes dificuldades, e a nossa região ela passa por um processo, se nós quisermos ter um desenvolvimento, né, a agricultura ela tem que ser fortalecida, né, na nossa região. Nós temos o nosso município de Guapiara, que é o terceiro PIB do estado de São Paulo, na agricultura, mas sabemos as dificuldades da falta que tem de apoio, né, por parte do Estado. Né, nós sabemos que, como foi dito, né, o Zé Vicente colocou aqui, a preocupação que é a questão da assistência técnica que nós temos na nossa região, né, principalmente onde os repasses do Estado é muito pouco para se manter apenas, né, um agrônomo para cuidar da nossa casa da agricultura que nós temos hoje. Então, praticamente, não tem como ser feito quase nada. E isso, ele traz grandes problemas sérios na área da agricultura. Aquilo que nós não temos uma assistência técnica de qualidade, nós não temos como desenvolver para que as pessoas, nossos agricultores, possam estar cada vez mais se qualificando, né, por falta dessa questão da parte da assistência técnica, né? Então, nós precisamos, né, sensibilizar o Estado para que invista mais na agricultura em nossa região, para que possamos, assim, ter uma assistência técnica de qualidade, né, fazer aquilo que é a regularização fundiária, que foi dito aqui, e também que os nossos agricultores possam também adquirir, né, equipamentos, né, maquinário para se assim qualificar, e assim nós assumir um mercado que hoje é exigente. Então, para isso, é importante o investimento que a gente possa ter
e que o governo do Estado olhe mais para a área da agricultura e também para a área, principalmente também do turismo, que a nossa região, principalmente Guapiara, né, é uma região que comporta muito turismo, né, e pode ser uma das saídas. E, para finalizar, eu digo que o desenvolvimento da nossa região aqui, da região de Itapeva, em todos os municípios, com certeza, passa pelo investimento na área agrícola do nosso estado, da nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Zé Maria. Próxima, a prefeita Janete de Barra do Chapéu, para usar o púlpito, e, em seguida, o prefeito Luiz Cavani. Bom dia a todos e a todas. Bom dia à mesa, né? Paulo, quero agradecer você né, por estar aqui discutindo essa política junto com a população, junto com os vereadores, prefeitos e a sociedade civil. É essa maneira que a gente pode estar discutindo a política e vendo realmente o que a população precisa. Né? A gente, né, tem, junto com os colegas prefeitos aqui da região, Cavani, Luciano, João, a gente tem corrido, né, em busca de todas essas necessidades em que nossos colegas falaram aqui. Né? Eu acho que não há necessidade de repetir, a gente teve em várias reuniões, né, os prefeitos buscando isso, né, mas vendo que as coisas não vêm acontecendo, né, em efetivo. O que a gente precisa é que as coisas cheguem e aconteçam dentro do município, porque não adianta sair do nosso município e ir para São Paulo ou ir para Brasília se depois a gente não tem nenhum retorno. Né? É indignante isso, a gente já está cansando disso. Diz assim, mas é pouco tempo que o governo entrou lá. Sim, é pouco tempo, mas precisa se organizar e precisa ver que nós estamos lá na ponta, sofrendo com educação, com saúde, com agricultura. Então, eu acho que a gente precisa mais de um trabalho efetivo, né? Que as coisas se concretizem, na verdade. Temos aqui a questão do Fundeb. Ao invés, né, de um apoio à educação, de ajudar a melhorar a educação, eles vieram e fizeram uma mudança. E essa mudança, para o nosso município, foi muito ruim. Um calendário. Fizeram um calendário que, hoje, a gente não sabe nem como vai conseguir se atualizar dentro desse calendário, o município e o Estado. Aí a gente tem um transporte, ou a gente gasta mais, né? A gente não sabe como fazer, e sem recurso. Né? Como o orçamento ali mostrou para a gente, diminuiu o orçamento. Então, a gente não tem assim, como buscar, o que fazer, sabe? A gente não tem assim, uma alternativa. Precisamos, né, de verba em todos as secretarias. Né? Hoje estamos sofrendo lá com estradas. Deslizamento, que faz 12 anos que eu estou atrás de um deslizamento lá, uma verba para deslizamento. Aí chega no momento, só temos dívida para pagar e menos recurso, como o Frederico falou aqui. Então, assim, a gente já está cansado da busca, né? A gente queria mais um efetivo, viu, Paulo? Que as coisas venham e aconteçam. Você tem acompanhado o trabalho da gente, né? Como eu disse, não vou repetir tudo que os prefeitos já falaram, porque a gente esteve junto, lutando junto por estrada, por esporte, por turismo, por educação, por saúde, e as coisas continuam na mesma direção. Muito obrigada. Obrigado, prefeita Janete. Já passo agora a palavra ao prefeito Luiz Cavani, aqui de Itapeva, que é o nosso anfitrião. Queria agradecer ao prefeito e os vereadores pela recepção aqui. Muito obrigado. Prefeito. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, deputado Paulo Fiorilo. Rapidamente, eu começo minha fala dizendo o seguinte, eu ouço o governo do Estado falar na diminuição das diferenças regionais.
É esse a grande fala do governo. E quando você vê que de 18 para 19 cai 13% de despesa, então foi reduzido as despesas, que bom. E 45% do investimento, não precisa falar mais nada. Aonde que está essa redução das diferenças regionais? Parece que o Estado de São Paulo é dividido da Raposo Tavares para cima e da Raposo Tavares para baixo. É só ver no mapa, só ver o mapa, não precisa ir longe. Então, eu fico um pouco preocupado quando eu vejo a queda de investimento. E investimento vai gerar desenvolvimento, que vai gerar emprego e renda. Não existe outra forma, não existe outra maneira, tá certo? E o que nós temos aqui? Uma região de grandes extensões territoriais, deputado. Os maiores municípios do estado de São Paulo estão nessa região. Naturalmente, nossos problemas têm uma extensão diferenciada. Aqui se falou de estradas vicinais. É o meio de comunicação que nós temos. É o meio de transporte que nos ajuda. É o meio de nós locomovermos. Aqui se falou também da famosa... Essa é famosa, gente. Isso aí em 2005, quando eu cheguei no meu primeiro mandato, eu já brigava por ela. E vou continuar brigando até o fim. A SP 249, Ribeirão Branco, Apiaí. Eu não conheço outra demanda dessa região principal que não seja essa há algum tempo. E ela começa e para, começa e para, começa e para. Eu não sei mais o que falta para continuar. Tá certo? Isso aí nos preocupa. Nos preocupa nesse sentido. Porque o governo do Estado tem que nos olhar de uma forma diferente. E se projeta um orçamento de uma forma que não nos vê dessa forma. Não está nos vendo dessa forma. Isso aí parece que há gradativamente mais um afastamento do Estado na educação, na saúde, na segurança, e transferindo todas essas obrigações para o governo, sem nós termos a devida receita. Transfere-se as obrigações, mas não transfere-se as receitas. E cada vez mais nós estamos sendo penalizados dessa forma. Eu quero aqui, falando rapidamente, deputado, das coisas pontuais que foram colocadas aqui, não deixar de falar também da duplicação da SP 258. Também é um grande pleito da nossa região, tá certo? E que isso aí, se o governador autorizar, ela pode ser feita de uma forma sem o Estado colocar dinheiro, via concessionária. Isso aí é uma forma de trabalhar. E, finalmente, deputado, a gente tem que também dizer, e só para finalizar, dessa sua disposição em percorrer o Estado, percorrer a nossa região, elogiá-lo por isso, cumprimentá-lo por isso, porque numa manhã de segunda-feira, dia de trabalho, está aqui ouvindo principalmente as nossas ansiedades e os nossos problemas, tá certo? Eu só desejo que isso aí seja levado a efeito, que a gente consiga mudar um pouquinho dessa estrutura orçamentária. Eu sei que tem despesas obrigatórias, que engessam o orçamento, que se torna difícil, eu compreendo isso aí, mas é preciso que o grau de investimento na nossa região, se quer vencer as diferenças regionais, seja aumentado. É isso. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, prefeito Cavani. Já passo para o prefeito Luciano, prefeito de Apiaí. Bom dia a todos. Cumprimentar o deputado e os nossos colegas prefeitos. Realmente, tudo que foi falado aqui já levantado há muito tempo e acaba não chegando os resultados. Como o prefeito falou, saúde, o Estado tem que ter um olhar diferenciado para a nossa região, porque nós somos uma região muito distante dos grandes centros. Então, tem que ter investimento em saúde, seja em Itapeva, seja em Apiaí, que tem hospital, e nos outros próximos aqui, para que esse atendimento chegue mais rápido à população. Muito do que foi falado aqui, eu até fiz alguns levantamentos para a gente usar em conjunto com os prefeitos do Condersul, sobre a realidade da nossa região. A 16ª região são 32 municípios, que representam 5% do número dos municípios do Estado de São Paulo, dos 645. Só que nós temos 87% da produção de pinos do Estado de São Paulo está nessa região. 21% do eucalipto está aqui.
A produção agropecuária, a maioria dos produtos agropecuários produzidos no Estado de São Paulo, a nossa região produz de 20%, 30%, 40% até 80%, dependendo do produto. Então, apesar de ser uma região considerada pobre, ela é grande contribuinte com produção de matéria-prima para o Estado de São Paulo, seja ele na agroflorestal quanto na agropecuária. Sem falar no potencial mineral. Itapeva é a capital do minério. Apiaí, Itaoca, toda a região tem potencial mineral para ser explorado, que precisa também ter esse olhar do Estado para que dê condições que, mantendo o equilíbrio entre a exploração mineral e a conservação, nós possamos ter renda desses produtos que estão debaixo da terra. Sem falar, né, uma outra oportunidade para a região, o turismo. Muitos dos municípios que estão aqui são MITs hoje. E a gente sabe que o turismo é uma das oportunidades de geração de emprego e renda para as regiões, para os municípios, que muito tem crescido. Então, é preciso que tenha esse investimento e esse olhar específico para a região. Mas, para que tudo isso possa ser aproveitado, seja a produção agropecuária, a saúde aconteça de uma forma melhor, a produção florestal, a mineração e turismo, passa pelo quê? Pavimentação. Nós fizemos um levantamento, se a gente olhar o mapa do Estado de São Paulo, da Castelo Branco para cima, a maioria dos municípios são municípios de pequena extensão territorial, com pequeno número de estradas sem pavimento e a maior parte pavimentada, ao contrário da nossa região. Municípios com grande extensão territorial, poucos quilômetros de pavimento dentro do município. Barra do Chapéu, meu município vizinho, tem 13 quilômetros de pavimento dentro do município dela. Itaoca tem 16 quilômetros. Então, assim, é preciso, nesse momento em que o Estado tem falado que está criando um programa de vicinais para poder desenvolver, que a nossa região seja reconhecida como deficiente e que tenha um olhar diferenciado. Não adianta liberar 10 quilômetros para todos os municípios, para uma região que já tem pavimento, vai atender, e para nós é como uma coisa que jogar um pingo no mar. Então, assim, é preciso, nesse momento, que o Estado olhe para a pavimentação, para que o restante do desenvolvimento possa chegar a acontecer. Muito obrigado, prefeito Luciano, prefeito de Apiaí. Estradas vicinais, finalização de obras e asfaltamento foi o segundo maior apelo da região. Bom dia, excelentíssimo deputado Paulo Fiorilo, prefeito Cavani, quem cumprimento os demais prefeitos, público presente, secretários, assessores, colaboradores da Alesp e da Casa. Bom dia a todos. Nós temos uma demanda que já é um sonho da nossa região, e que nós temos brigado muito por isso. E, antes de apresentar as demandas, deputado Paulo, eu gostaria de pedir, e eu vejo que, com o passar do tempo, as nossas audiências elas estão reduzindo o público, reduzindo um pouco da confiança das pessoas, porque nós não temos sequer devolutiva de falar, olha, o que vocês pediram nós não vamos fazer, tá? Pelo menos diz que não vai fazer, mas não tem devolutiva, não nos dão um retorno. Então, por gentileza, isso que nós estamos trazendo aqui para vocês, esse tempo tão precioso de audiência pública, nos dê uma devolutiva disso aí. Tenho certeza que isso vai melhorar a credibilidade para que possamos ter audiências, talvez até com um público maior nas próximas. Nós temos aqui a duplicação da SP-258, que é uma briga muito antiga e que isso deve ser verificado com muito carinho. E outra coisa que eu gostaria que a Alesp se atentasse, nós estamos na 16ª região, e parece que depois que criou-se a 16ª região, piorou, porque a gente virou 16ª, falei, puxa, agora vai melhorar, vai vir mais recursos, a gente vai ter condições melhores, mas a gente vê aqui o governo do Estado sinalizando que vai reduzir o investimento e vai reduzir o custeio. Gente, reduzindo investimento, ele está reduzindo trabalho, ele está reduzindo renda das pessoas e, principalmente, reduzindo a capacidade de vir empresas, desenvolvimento aqui para a nossa região. Então, nós não conseguimos entender como que eles estão reduzindo o recurso em uma região que possui os menores IDHs do Estado. Então, nós precisamos que a Alesp veja isso com uma atenção e, principalmente, com uma responsabilidade, ao qual vocês nos prometeram algumas eleições atrás, de melhorias e desenvolvimento para a nossa região. Nós não podemos aceitar que nós vamos ter
a redução no custeio. Ou seja, nós vamos perder servidores, a gente vai perder pessoas que, consequentemente, estão aposentando, mas precisamos de novos servidores, precisamos de estrutura, precisamos de uma DRS aqui na nossa região. Nós temos uma demanda absurda de saúde, o qual a população vem cobrar nós, vereadores, que somos para-choque, o primeiro grito que eles têm ali. A demanda de saúde é absurda. Então, nós precisamos de uma DRS urgentemente aqui na nossa região. Bem, nosso tempo está estourando e espero que nosso pleito possa ser atendido, ouvido e ter uma devolutiva. Obrigado. Muito obrigado, vereador Laércio Lopes, pela sua exposição. Próximo, prefeito de Itaoca, Frederico, já pode usar ali a tribuna. Depois o Laércio, que é vereador, o Luciano, José Maria e, por fim, a prefeita Janete. Muito bom dia a todos. Já está correndo tempo, meu presidente. Dá uma seguradinha, comecei a falar agora. Que é rápido, bicho. Então, vamos lá, sem mais delongas. Parabéns pelo trabalho do senhor. A gente tem visto a correria do senhor aqui no Alto Vale do Ribeira e no Vale do Ribeira, em Itaoca especialmente. Muito obrigado. Não posso cumprimentar todos, queria cumprimentar cada um, mas o tempo é curto. A questão nossa, presidente, é a acessibilidade, estradas vicinais, estradas estaduais, que o Estado deixa a desejar muito sempre. Nossa estrada que liga a Piaí, Itaoca, Itaoca, Piaí, está um percalço, não conseguimos passar. A SP 249 também, a obra tem que ser concluída, como já foi falado aqui. Isso é uma demanda que nós necessitamos urgentemente. Estrada que liga a Piaí a Iporanga, e assim Iporanga, Pariqueraçu, Eldorado, toda aquela região do Baixo Vale também, muito precisa de investimento em estradas rurais e estaduais urgentemente. Questão da saúde, nós pedimos investimento para o governo do Estado no Hospital de Apiaí, que é um hospital referência, a primeira referência nossa é o Hospital de Apiaí, que muito precisa, ali está num raio de 30 quilômetros de todos os municípios ali do Alto Vale. O governo incentivando o Hospital de Apiaí, pondo recurso com força naquele hospital, com certeza vai desafogar os outros hospitais e vai ajudar principalmente a nossa população, que diariamente passa na frente do hospital, que vai para Itapeva, Sorocaba, Itu, Barretos, e temos o hospital, tem área para ser investida, o governo precisa ter coragem, ter vergonha e investir bastante recurso naquele hospital. Educação, nos municípios que não tem creche-escola, como no caso nosso de Itaoca, não temos creche-escola, precisamos de uma creche urgentemente, temos o convênio assinado, precisa de investimento em creche-escola, como já foi falado aqui também. E na agricultura, eu como agrônomo, vi esses números agora, me decepcionei cada vez mais. Pelo amor de Deus, uma queda desse tamanho. Né? Não, é por isso que se você vai na Secretaria da Agricultura em São Paulo, não tem dinheiro. Perde para a Secretaria do Esporte. É lamentável falar. A Secretaria de Agricultura perde para a Secretaria de Esporte do Governo do Estado. Mas a gente precisa, deputado, que o senhor leve para nós recursos, pedir esse recurso para pôr nessa PPA, nesses recursos agora que vai vir, urgentemente, estrada, saúde e educação, que o governo aporte esses recursos e a agricultura, que a nossa região é completamente agrícola, 100% agrícola, precisamos de aumentar a arrecadação na agricultura. No mais, tenho 30 segundos, 20, quero agradecer agora a todos aqui presentes, a nossa vereadora, o nosso secretário de administração, no qual cumprimento todos os nossos amigos aqui de Itapeva, e no nome do prefeito aqui de Itapeva, Luiz Cavani, todos os prefeitos aqui presentes. Muito obrigado, sorte a todos e sorte a todos nós. Obrigado. Muito obrigado, Frederico Dias Batista, prefeito de Itaoca. Solange Penha, representante da APOESP, o Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo, pediu mais transparência no orçamento do governo e mais verbas para a educação. Na forma como foi explanado ali, bastante desanimador, né? Nós, enquanto movimento social, imagina aí os prefeitos das regiões com esses orçamentos todos diminuídos, né? Até no início, Paulo, tinha dito a você da gente fazer... não sei se eu vou passar, não vou passar dos 3 minutos, mas todo ano a gente vem aqui, a gente propõe, outros propõem, e a gente não tem a devolutiva, e até entendendo um pouco da dificuldade ali, do que já foi ouvido, né? Daquilo que foi proposto, o que já foi alcançado. Eu acho que seria uma forma também da gente valorizar, né? Eu acho que é uma proposta.
aí, né, para a comissão de orçamento, e até propor também para as nossas comissões de orçamento das câmaras municipais de fazer uma manifestação junto ao governo do Estado para reverter um pouco essas situações, né? Porque a gente está vendo que, diante do que o deputado colocou, a nossa região é a que mais foi afetada aí com a diminuição de recursos, né? Então, acho que cabe também aí os parlamentares da região poder, quer dizer, proposta também, né? Mas eu quero me ater um pouquinho, não só à questão da educação, mas de que forma garantir na lei para que seja mais transparente também o orçamento do Estado para nós, né? Como que a gente pode acompanhar um pouco as questões de contingenciamentos na área da saúde, da educação, para que a gente possa acompanhar? Não são transparentes, inclusive, as renúncias fiscais de algumas empresas, a gente não sabe também quais empresas e para que benefício foi e por que foi, né? E aí, me atendo um pouquinho à questão da educação, o prefeito de Itapeva está aqui, nós estamos aí com a rede municipalizada a mais de 90%, ano que vem acaba o Fundeb, né, em forma de lei, de que forma o Estado contribuir mais e desenvolver a região. Quando a gente está falando de beneficiar a região, desenvolver localmente para que avance aí, o ICMS, que é o maior imposto aí da educação, né? A questão do IANSP, todo ano a gente coloca, né, a participação do Estado para que possa também ter transparência. A gente fica apressado ali, a gente acaba. Transparência nas perícias médicas, né, que divulgue o CID aí das licenças, para que a gente possa acompanhar também como é que estão essa questão de saúde aí dos servidores públicos. Bom, eu acho que é isso, o orçamento também para implementar o Plano Estadual de Educação, já que a gente não consegue na forma política ou democrática, que seja na forma da lei, que o Plano Estadual de Educação é lei, né, aprovada em 2016, que a gente possa orçar aí para poder encaminhar. Obrigada. Obrigado, Solange, que é da POSP e da CUT aqui. Alisson Garcia ainda falou que na escola que trabalha não existe material básico para o professor dar aula. Em primeiro lugar, a gente precisa observar o seguinte: o Estado de São Paulo deixa, né, de investir na nossa região mais de 40%, né, de um ano para o outro. Então, a gente precisa saber de que lado que a gente está e quem que a gente defende, né? Eu sou professor do Estado de São Paulo, efetivo, e qual é a nossa preocupação? Dificuldade com creche, né? As mães não têm onde deixar seus filhos para poder trabalhar, gerar renda, né? A dificuldade maior é com as escolas do Estado. As escolas estaduais, elas estão sucateadas, né? Vem a BNCC hoje aí, uma nova terminologia, mas que não resolve a questão de infraestrutura. As escolas não têm sala de aula. Nós, professores, não temos um computador, não temos uma impressora e não temos toner. Ou seja, a gente tem que preparar a aula e bancar a aula. Então, a gente precisa que a educação, que o Estado leve a sério a educação. A gente não vai conseguir formar cidadão, porque não existe estrutura física. Não existe. Nós, professores, estamos sem salário, sem aumento de salário há mais de 5 anos. E quem que está governando o nosso país? Quem que governa o nosso Estado? O PSDB, mais de 20 anos. Tudo bem, não estou criticando, só que eu acho que tem tempo de se planejar alguma coisa e evoluir nesse sentido, né? Não dá para a gente brincar de ensinar. Então, o que acontece? Eu queria pedir aí, a educação, falta o quê? Sala de aula, sala de informática, laboratório, nós não temos na região, de matemática, física, química, biologia. Nós estamos enganando os alunos. Biblioteca, nem para ler, nossos alunos têm nas escolas do Estado. Ou eu estou fora da realidade, né? Porque a Piaí é essa dificuldade, né? Lógico que tem lá bingo, tem muita coisa que a gente faz para arrecadar, para montar uma sala, para comprar uma impressora. Mas, pô, nós temos que bancar isso? Cadê o Estado? Aonde está indo o dinheiro do Estado? E aí, só para finalizar, dar um toque nos outros pontos também, a questão da saúde, né? Que a nossa região depende muito de vaga, o hospital fica naquela fecha ou não fecha. Eu acho que tem que levar a sério a saúde, porque o Hospital da Piaí ele é regional, ele não atende só a nossa população. A agricultura, a gente viu no slide, que não tem investimento mesmo.
Quer dizer, a gente não apoia o nosso agricultor mesmo, e o que se produz é porque o agricultor nosso não desanima, né? Graças a Deus, preguiçoso ele não é. E aí, nós estamos nesse ponto. E, para finalizar, assim, né, tudo isso que eu coloquei ajuda na questão de para gerar renda, comércio, emprego, e pedir aí o apoio do nosso deputado que leve essa manifestação nossa para a Assembleia e que eles olhem com carinho para a nossa região. Obrigado, Jaderson. Queria só perguntar se mais alguém quer fazer uso da palavra que ainda não se inscreveu, porque a gente quer encerrar as inscrições até para a gente poder cumprir aqui o nosso tempo regimental. Mais ninguém? Então, eu queria encerrar as inscrições e seguir aqui. A gente tem o próximo, depois do Jaderson, já avisar, é o prefeito João Batista, que está aqui na mesa. Jaderson, 3 minutos, eu te aviso com 1. Bom dia a todos, amigos e amigas presentes. Bom dia ao deputado Paulo Fiorilo, aos prefeitos, aos secretários, assessores de deputado, né? Acho que foi mencionado, o assessor da Marcelia também está aí, ali de Itaberá, nosso amigo do PT. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje. Paulo, a minha demanda ela é bem curta, ela é bem rápida. O Alisson estava anotado no papel dele ali com certeza, mas ele, dentro dos 3 minutos, não conseguiu colocar. É uma coisa que você já tem nos ajudado, né? Aproveitar a oportunidade também, agradecer ao Paulo Fiorilo por toda a atuação que ele tem feito pelo Vale do Ribeira. É um deputado que, acho que é um dos primeiros que veio por mais de 5 ou 6 vezes no Vale do Ribeira, depois de eleito, né? Então, a gente tem dificuldade com um parlamentar, mas o Paulo tem representado muito bem a nossa região aí do Vale, comparecendo várias vezes, tocando as demandas. Então, uma coisa que a gente já tinha colocado no mandato, o mandato está se esforçando para fazer, mas a gente reforça aqui, é a conclusão da SP-249. É uma estrada que todos nós estamos sofrendo, né, tanto o prefeito de Itapeva, de Apiaí, de Itaoca, Itaprapuã, acho que vem por bom sucesso, mas a Barra do Chapéu, principalmente, nós não conseguimos deixar os carros arrumados, passa na estrada, quebra os carros, e é o único local que a gente tem para fazer faculdade, acessar médico, saúde, educação, está tudo aqui em Itapeva, e a gente não tem rodovia para vir, né? Olhando os números do governo do Estado e as percas que a gente teve aí durante os anos, a gente começa a entender por que as obras não terminam aqui na nossa região. Essa SP-249, quando eu comecei a fazer faculdade de Direito há 5 anos atrás, eu falei assim, já tinha sido anunciada algumas vezes, e foi dado início à obra. Eu falei, eu vou ter a oportunidade de começar a estudar e passar por essa estrada boa. Eu estou concluindo a faculdade, falta 3 meses, e ainda não terminaram essa obra. E é um meio, eu não entendo qual que é o planejamento do governo do Estado, sabendo que é o único meio de deslocamento das prefeituras e dos cidadãos da região de Apiaí e de todo o do Alto Vale do Ribeira, de ter acesso a algumas políticas essenciais. Então, a minha manifestação vem aqui hoje, em nome dos estudantes, e também, com certeza, com o aval dos prefeitos aí do Alto Vale, para pedir prioridade número 1 nessa rodovia da SP-249, para que o pessoal possa sair com a produção, para que a gente possa estudar, para que possa vir os doentes com mais dignidade, não vir chacoalhando dentro do carro. A gente sempre brinca que se tiver uma mulher grávida perto de ter filho nessa estrada aí, ela vai ter que fazer o parto no meio da estrada, né? Então, acho que a gente precisa de um pouquinho mais de respeito, de atenção do governo do Estado. Muito obrigado. Obrigado, Jaderson, pela sua intervenção. Jaderson, que é secretário municipal de Assistência Social e Cidadania de Barra do Chapéu. Queria já passar agora para o prefeito de Itapirapuã Paulista, João Batista de Almeida. Se puder usar lá o púlpito. 3 minutos, prefeito. Meu bom dia a todos, né? É uma sensação boa, Paulo, da gente estar vendo assim que está sendo trazido para os nossos municípios aqui da região de Itapeva essa condição de estar sendo ouvido pelo Estado, né? A gente tem participado de algumas reuniões do Estado com secretários. Eles falam que querem desenvolver mais essas regiões que são consideradas as mais pobres do Estado e diminuir as diferenças que existem sociais e de investimentos
né, a gente vem ver aqui o orçamento nosso derrubado. Então, eu quero ver para que eles falam aquilo lá, se estão reduzindo os investimentos na nossa região. Então, é lamentável isso, mas vamos acreditar que vai dar certo, porque é pouco tempo de governo ainda, né, e temos que colocar um pouco de crédito ainda e pedir a Deus que dê tudo certo, né, que o Brasil comece a produzir mais, e daí volte o recurso para o nosso município. Vi que o nosso município teve um pouco de investimento a mais no ano de 2019, mas de nada, se investir um pouquinho, vai parecer que aumentou, né? Então, para vocês terem ideia, o nosso município de Itapirapão Paulista está entre aqueles municípios que foram emancipados na década de 90, e quase todos eles, como Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Tararé, acho que Itaoca, esses municípios não têm nenhuma ligação, são só vicinais, as rodovias são vicinais, então o município não recebe nada praticamente. Como que vai cuidar de uma estrada, de um asfalto? Nosso município não tem um palmo de pavimento asfáltico dentro da cidade. Vocês imaginam isso dentro do estado mais rico do país, né? O tamanho do orçamento que tem o estado, e o Vale do Ribeira ali, principalmente o Alto Vale do Ribeira ali, abandonado, que não há investimentos. Graças a Deus que hoje vocês estão ouvindo aqui, o Estado está nos ouvindo, a Assembleia Legislativa está nos ouvindo aqui, mas que isso se torne não um sonho nosso de estar conseguindo mais investimento para que se diminua a desigualdade, mas que tenha ações realmente por parte do Estado, que é tão simples diminuir essas dificuldades. É só investir mais, né, naquilo que nós temos na região, turismo, né? A nossa região produz... na agricultura, um dos maiores produtores do estado de São Paulo, com certeza a região de Itapeva, região de Itapirapão Paulista, de resina, mas a gente, por não ter asfalto no nosso município, não ter investimento lá, a gente perde, até as fábricas não vão para lá. Então, queremos, né, que seja olhado de uma forma diferente. Custa tão pouco fazer aquela região ali que não é vista, que não é enxergada, que não tem investimento, custa tão pouco para o Estado, né, para estar nos dando essa oportunidade de crescer, de se desenvolver, né? O nosso orçamento cai, as nossas despesas, embora sejam as mesmas, sobem, né? A arrecadação nossa está lá embaixo. As despesas nossas com transporte de pacientes, de toda a nossa produção lá, né? Na época que nós assumimos, em 2013, a gasolina estava R$ 2,00, hoje está praticamente R$ 5,00. Então, veja só, distante a 100 quilômetros de Itapeva, a 66 de Apiaí, que é o nosso hospital mais próximo, né? Então, nossas despesas estão indo no caminho inverso da arrecadação. A arrecadação cai e a nossa despesa aumenta, né? Fazendo apenas o básico. Obrigado. Desculpem. Tá. Obrigado, João Batista. Importante sua intervenção. O presidente da reunião, deputado Paulo Fiorilo, ressaltou a importância da agricultura na região, pediu mais investimentos e ainda chamou a atenção para o plano plurianual, que será votado ainda este ano na Assembleia Legislativa de São Paulo. A região, apesar de ser uma região pobre, ela tem recursos importantes. Tanto do ponto de vista da agricultura, você tem cidades que a extração, por exemplo, da seiva do Pinos, representa quase que desemprego zero. Agora, é preciso que o Estado olhe para essa região com outros olhos, não só com os olhos do ecoturismo. O ecoturismo é importante, mas precisa olhar a agricultura familiar, precisa olhar a extração da seiva do Pinos, precisa olhar a questão das estradas, porque não adianta falar que a região é bonita, todo mundo precisa visitar, mas se não tem acesso, se as pessoas têm dificuldade para ir para por exemplo, para conhecer Intervales, que é uma das fazendas aqui do estado, que você tem cavernas, tem cachoeiras, para conhecer outra, Iporanga, por exemplo, que tem uma beleza natural importante, é preciso ter condições das pessoas irem e voltarem com tranquilidade, com segurança. O PPA significa pensar os próximos 4 anos. E se a gente não olhar o que o governo está dizendo que vai fazer, nós podemos ter 4 anos com muitas dificuldades para a região. Em especial para Itapeva, mas não só. Então, assim, a ideia é que as pessoas entendam que além do orçamento que é discutido a partir de outubro, a gente tem o plano plurianual que vai pensar os próximos 4 anos, do ponto de vista de recurso orçamentário, de metas e de prioridades. E, infelizmente, o que a gente está vendo é que o governo retira uma meta que é importante, que é para reduzir a desigualdade social. O governo não dá tanta transparência, principalmente acabando com a regionalização orçamentária. Então, essas coisas são ruins e nós vamos debater na Assembleia para tentar mudá-las.